Olá, eu sou o Thiago, sou mestrando em psicologia e estou fazendo uma série sobre a graduação em psicologia. Hoje eu vou falar do quinto período, como foi meu quinto período. Para mim, acho que foi um dos períodos mais longos ou mais ocupados que eu tive mais disciplinas. Acho que é ideias. Porque eu atrasei algumas antes, aí eu tive que fazer depois, porque eu ia fazer monitoria, enfim. Esse foi bastante puxado, bastante puxado. Espero não me alongar demais aqui. Então, eu tive. Vamos por partes, né? Tive ética profissional. Então, a gente tinha as questões básicas, né? O que é ética, ética e moral. Texto da Marilena Chauí. A gente viu o texto do Bauman também, mas está na modernidade. A gente viu Freud também, algumas coisas do Freud, porque a professora que deu ética era psicanalista. Então, você tem essa característica, né? A disciplina, o conteúdo depende também do professor, da linha que ele segue, do que ele, de que ele pesquisa. Aí vai variar, então é uma coisa para você observar na sua também. Talvez você escolher melhor, se você puder, né? Quem que vai, com quem que eu vou fazer. Isso pode mudar, assim, totalmente o conteúdo. Lipovetsky, que a gente viu também, tempos hipermodernos. Enfim, teve um trabalho também sobre religião, algum sobre suicídio, por exemplo, a ética do psicólogo em casos de pessoas que querem suicídio. Porque no senso comum é fácil, né? A gente acha que é muito simples, né? A pessoa quer se matar, tá errado, tem que impedir a todo custo. Mas para o psicólogo não é tanto, não é tão simples assim, porque tem várias questões envolvidas. As condições da vida dessa pessoa. Será que. O que você faz quando isso acontece? Porque esse é algo discutível, muito discutível em ética. Por exemplo, tem alguns países em que existe o suicídio assistido, em determinadas condições, etc. Enfim, é assunto que eu não, obviamente não vou entrar aqui. Mas é uma questão complicada. Isso é interessante também de ética e moral. Eu gosto muito do assunto. Religião é outro ponto que a gente discutiu também. Então, como se mistura isso. Então tem religiões diferentes, visões de mundo diferentes, e às vezes elas se ajudam, às vezes atrapalham a questão de saúde mental mesmo da pessoa, e várias outras questões sociais, enfim. A gente falou muito também do Código de Ética do Psicólogo, que é o manualzinho da profissão, do conselho de classe da profissão. E você tem algumas regras ali. Uma coisa que eu vejo, pessoal, é tomar o código de ética como se fosse o livro sagrado da moral do psicólogo, e às vezes até sem entender direito o que aquilo ali quer dizer, ou onde aquilo se aplica. Então, por exemplo, você tem a questão ética do psicólogo, não induzir valores morais no exercício da sua profissão. As pessoas entendem que uma pessoa que. Muita gente entende isso. Psicólogos, estudante de psicologia, que é uma pessoa que se graduou em psicologia, já tá fadada aquilo ali. Ela não pode mais falar nada de valores morais, ela tem que ser um quadro em branco, um espelho, ela não tem que se mostrar e ter opiniões. E assim, é um contexto diferente, que assim, no exercício da profissão, o que que é esse exercício? É na psicoterapia? É quando você está atendendo alguém? É na empresa, é na escola? Você falou que tem um monte de tipos de atuação. Então, assim, tem que ver com muito cuidado. O próprio código de ética é bom discutir ele, muita coisa ali. E discutir os limites e aplicações. E ele é um pequeno fragmento para os psicólogos de um campo gigante que é ética e moral, essa discussão, que sim, tá longe de ter tantas certezas. É um campo de muita discussão, realmente. E é interessante, discutindo a gente pensa melhor. Então, eu tive ética, metodologia da redação de trabalhos científicos e geralmente aqui o pessoal reclama muito que metodologia é muito formatar artigo. Em boa parte é. Eu vi alguns textos interessantes. Teve um do Samuel Weiss. E tem uma questão toda de como que, por exemplo, os médicos influenciavam na doença das grávidas e sem perceber, porque não usavam um certo método de asepsia. E assim, é interessante para ver como que o método influencia um monte de coisa. Ou como que o agente sem um certo método, às vezes ele está atrapalhando as coisas sem perceber. Não vou entrar nesse caso porque
extrapolaria demais, mas era interessante pra caramba. A gente viu um pouco de modelo de estruturação de um projeto de pesquisa, é interessante. Alguns projetos de pesquisa em si têm uma certa estrutura para você fazer uma pesquisa e tem um certo método. A ciência é isso, é uma metodologia para você pesquisar, para você adquirir conhecimento. E eu vi uma coisa sobre depressão universitária também. Acho que era para a gente analisar algum projeto de pesquisa e tal, algum artigo científico, na verdade. Isso era legal também. A gente viu um pouco de escrita também, que ajuda, se você quiser seguir carreira acadêmica, ou até fazer iniciação científica, e depois mestrado, doutorado, já te ajuda no começo. Você começar a ter contato com essa forma de fazer as coisas, esse método. Porque realmente tem as coisas chatinhas, né? Formatar referência. O pessoal conhece muito a BNT, né, no geral. Aí na psicologia tem as normas da APA, tem normas da Vancouver. Isso assim é o detalhinho, tem programas que ajudam, enfim, faz parte, é chatinho de fazer, mas não é o mais importante. O mais importante é mais o método científico em si e falta um pouco. No geral, todo mundo que eu ouço falar das disciplinas de metodologia científica fala que elas são insuficientes. Mas assim, faça, já é um começo, né? Eu também tive monitoria nesse caso. Monitoria, eu vou falar aqui que é um pouco fora da aula, né? Mas é interessante você saber dessa particularidade da graduação. Monitoria você auxilia numa disciplina que você já fez. Então eu tinha feito experimental 1, eu virei monitor. Aí você tem uma carga horária a cumprir certas funções. Por exemplo, você ajuda o professor em aula, ajuda a corrigir exercício, ajuda aluno. Você fica ali como um apoio, né? Às vezes intermediários, um apoio e para ajudar os alunos, para ajudar o professor. Então, é uma experiência interessante pra caramba. Gostei pra caramba de ser monitor. Depois eu fui outras vezes, umas 3 vezes de experimental 1, depois de métodos de pesquisa quantitativa também. E dá horas pra caramba. Pra caramba não, mas assim, são 200 horas complementares, a monitoria dava 40 aqui. Então, assim, se eu fiz 4 monitorias, já dava 80, 160 horas. Então, né, às vezes o pessoal no fim de curso que lembra, pô, tem horas complementares, tem que correr atrás. E aí vai fazer curso ou palestra, sei lá o que, que dá 1, 2 horas. Então você faz uma monitoria, é mais trabalhoso, claro, tem um pouco mais de responsabilidade do que você só assistir um evento, mas a experiência é boa pra caramba. Pelo menos eu gostei. Tá? Você vai variar também, né? A gente teve também Psicologia Escolar e Educacional 1, e tem muita questão sobre questões e discussões sobre fracasso escolar, sobre a culpa é da criança, ou estão culpando a criança porque ela não consegue prestar atenção. Mas será que a culpa não é do sistema? Será que a culpa é de outra coisa? Ou o que que é? As questões são interessantes. A gente viu uma perspectiva muito crítica. No Brasil se vê muito isso. O que é interessante, por exemplo, você vê muito como as estruturas sociais, a forma de organização social afeta o desempenho acadêmico, por exemplo. Ou a própria forma de estruturar a educação. Tem muita crítica sobre isso. É legal pra caramba, né? Também. Eu gosto de praticamente tudo, né? Psicologia. E, e eu fui com a mente muito aberta, assim, na graduação toda. Eu acho que isso foi uma grande vantagem que eu tive. Uma sorte que eu tive também, né? Porque às vezes você não tem interesse, não tem jeito, mas eu tinha. Faz falta na psicologia 1, educacional 1, na 2, por exemplo. Para mim, eu gosto muito de aprendizagem em si. Por exemplo, métodos de aprendizagem mais eficiente. Eu tenho um curso disso, que é o Hackeando da Aprendizagem. Então, não vi nada daquilo na faculdade, mas como que eu aprendo melhor, como que eu aprendo mais rápido, como que eu retenho mais informação na memória, que método eu uso. Eu leio, releio, eu ouço, eu vejo, eu faço. O que que eu faço para aprender melhor? E na faculdade a gente não vê também. A gente não vê na escola inteira, na faculdade inteira, nem na faculdade de psicologia, nem de pedagogia, a gente também não vê nas licenciaturas. Ou você vê pouco, porque geralmente quem dá muito dessa parte lá são psicólogos. Então essa matéria, psicologia educacional, escolar, tem um monte de curso, porque vão formar professores, né, licenciatura. Então, professor de física, química, biologia, geografia, pessoal da pedagogia. E se vê muito
lá, o pessoal lá da psicologia genética, que comentei no outro vídeo. Piaget e Vygotsky, se vê bastante. Mas assim, se você for desses outros cursos, ou se você fez, comenta também. O que você viu de psicologia relacionada à educação? O que falaram lá? É uma curiosidade que eu tenho, porque minha amostra não é tão grande. Eu vi algumas pessoas comentando só, e eu não fiz os cursos. Então, minha amostra ainda não é tão grande. Mas se você comentar, a gente tem uma ideia melhor geral de como são os cursos por aí. É, Então, era muito crítico essa psicologia, muito crítica social. Eu tive também psicopatologia. E a gente. Psicopatologia estuda os transtornos mentais. Então, tem uma série de episódios de podcast que eu gravei, acho que foi para essa, ou se foi para um ou para dois, dos transtornos mentais ao longo da história. Você tinha visão sobrenatural, você tinha visão biológica, visão psicológica. E se quiser ouvir, é uma boa. Dá uma boa visão geral e histórica da coisa. Exemplos do que a gente estudava: diagnóstico de transtorno de espectro autista, TDAH, discussão sobre normal e anormal. Isso é muito legal, assim. Te abrir sua cabeça, porque a gente fala muito, isso é normal, isso não é. Discutir isso eu acho fundamental, pra gente parar de ficar encaixando todo mundo em caixinha. Ele é TDAH, ou ele é autista. Isso é muito ruim. E é uma crítica à própria psicopatologia, ou os próprios modelos de classificação, porque se estuda como se classifica pessoas, ou transtornos. Por exemplo, o que é uma depressão? É uma psicopatologia, como que a gente classifica? Você tem critérios para fazer esse diagnóstico. Só que ao mesmo tempo, e é uma discussão que a gente teve que é boa. Isso pode ser bom por um lado, por exemplo, a pessoa, eu sei que eu tenho depressão. Isso me ajuda a me orientar a como que eu vou tratar, o que eu faço. Dá para resolver? Dá para melhorar? Só que pode ser ruim, e às vezes é bom a aceitação social também. Não, a pessoa tem depressão, eu entendo. Não é só vagabundagem, não é só preguiça. Essa aceitação tá melhorando hoje em dia. Tá melhorando um pouco. Ao mesmo tempo tem a questão do estigma, né? Se estigmatiza alguém, por exemplo, com esquizofrenia, com TDAH, como autista, muita gente vê como rótulo negativo. Então essa discussão é importante ter também. Então esses modelos a gente tem um manual, principalmente a psiquiatria usa, que é o DSM, psicologia também, parte dela usa, que tem a classificação desses transtornos, a gente viu o DSM também. A gente viu livros de psicopatologia muito interessantes, por exemplo, falavam de história da loucura, como é que a loucura, entre aspas, foi vista ao longo do tempo. Isso é muito legal, muito legal. Eu comentei disso também em outro lugar. Nesses episódios do podcast de transtornos mentais. Enfim, não lembro agora. Então era diferente. O tratamento, tanto o entendimento dos transtornos quanto o tratamento. A gente viu, por exemplo, o Pinel, que mudou um pouco a ideia de como tratar. Então tinha o tratamento moral, em vez de dar choque na pessoa, botar sanguessuga nela, você tem um tratamento diferente para aquilo ali. Né? Você não precisa, sei lá, tratar a pessoa dessa forma. Você tem outros métodos que podem ser mais interessantes, ou relacionados à interação social, a métodos mais psicológicos mesmo, e não tanto estritamente biológicos, né? Botar sanguessuga, jogar no buraco. Tinha essas histórias aí. Depois eu vi o podcast que eu conto lá um pouco. Normal e patológico é o texto clássico que a gente vê. Essa discussão, acho que ela tem que ser mantida viva para a gente não perder de vista. Começar a naturalizar também o patológico, achar que é normal você trabalhar, entender a vida como a gente está entendendo e diagnosticar pessoas e rotular, estigmatizar, e não precisa ser assim. A categorização dos transtornos não é para isso. Ela ajuda em vários outros pontos, mas pode atrapalhar. É negócio de se discutir. Eu fiz uma matéria na filosofia também e gostei pra caramba. A gente viu. Na psicopatologia ainda, a gente viu alguma coisa do Foucault. Não, acho que foi em outra disciplina. Na filosofia, fui lá de penetra, falei com o professor lá, o Gustavo, falei, eu quero ver umas aulas aí, pode ser? Fiquei lá, eu curti bastante, eu gosto muito de filosofia, da galera de lá.
E então é uma opção também, né? Você está na universidade, você pode fazer disciplinas isoladas em outros cursos, assistir aula. Na verdade, uma universidade pública, teoricamente, ela é pública. Você pode assistir aula lá. Mas é melhor, para não dar rolo, você pergunta pro professor e vê assim, tudo bem, assistir aí e tal. E aí você pode participar lá, é interessante. Daí eu tive Social 2, também nesse semestre, mais Adorno e Horkheimer. Tinha uns textos bem interessantes. Indivíduo, grupo, sociedade, a gente discutiu. Hannah Arendt. Aí entra o Foucault, que eu estava confundindo. Vigiar e punir. História da sexualidade. Não, esse foi na filosofia que eu vi. Marcuse. Eu tô falando de autores, assim, particularmente. E eu não gosto muito de falar de autor quando eu tô explicando as coisas em outros contextos. Porque eu não acho que é a melhor forma de você fazer, explicar ciência com autor. Mas a graduação é muito assim. E é uma forma de identificar, né? Para quem está estudando, vai estudar, entende assim, as pessoas estudam muito isso. Então alguém foca no Foucault, foca no Freud, e não estuda os problemas em si. Tem suas várias desvantagens, isso eu comento em outro momento. E a última disciplina que eu tive foi Teoria Psicanalítica das Neuroses. Aí veio da linha da psicanálise, que eu tive 1 e 2, focou muito no Freud. Essa parte focava mais nas estruturas. Então, neurose, psicose e perversão. Na verdade, a gente já entra em Lacan aí. Então, a psicanálise no Brasil, você vai ver muito Freud e Lacan, principalmente. Tá? A gente viu a ideia de sintoma em psicanálise, o diagnóstico em psicanálise, essas estruturas, o que caracteriza cada uma, como que se diferencia. Foi bem interessante também. Eu tô vendo aqui, tipo, obras completas do Freud. Só que assim, a gente viu tanto texto que tá nas obras completas, eu nem sei direito qual que eu vi nessa disciplina agora. Mas foi legal também. E finalmente acabei o quinto período. Foi mais longo, com mais disciplinas. Acho que já deve ter ficado muito longo esse vídeo. No próximo vídeo eu falo mais um pouco. Abraço.